Se você está aqui nesse vídeo hoje, é porque você sabe que um plantão não é só entrar e sair do hospital. Tem muito mais coisa envolvendo no nosso primeiro plantão. E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo gosta. A bufunfa, a gente vai falar sobre pagamentos. Esse é mais um vídeo da nossa série Checklist para um primeiro plantão. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Eu sou a Luciana, esse é o Mascote, também conhecido como Gabriel, e nós somos médicos e vamos contar para vocês como foi as nossas experiências. E para começar esse checklist, a gente vai falar um pouquinho sobre o pagamento. E a primeira pergunta que sempre se faz sobre o pagamento é quanto? Porque ninguém vai trabalhar sem saber o quanto vai receber. Ou você faz isso? Não sei, eu nunca fiz. Você já fez isso? Não, a primeira coisa que você quer saber é o quanto, e muitas das vezes no anúncio já vem o quanto. Mas esse quanto, ele é bruto ou ele é líquido? Essa é uma pergunta que faz muita diferença. E quando a gente pensa no bruto e no líquido, a gente tem que pensar, o líquido é o que de fato vai cair na sua conta. O bruto, ele pode ser se for de acordo com o seu vínculo trabalhista. E isso pode mudar muito o valor que você vai receber de fato no plantão. Quantas vezes você já não decepcionou com isso? Nossa, nem me fala. Ainda mais no começo, quando eu não sabia, ninguém tinha me falado disso. E aí tava lá escrito, bem-vindo, plantão, R$ 1.200. Aí quando você falava, nossa, cadê o meu dinheiro? E chegava descontado lá. Uma vez, Lu, eu peguei, né, um plantão de um cara, ele era o único no hospital que não usava PJ, ele era pessoa física. De todo mundo, você pegava R$ 1.000 no plantão. O dele, o danado, te passava R$ 875. A primeira vez que ele me mandou, eu falei, tá errado. Aí ele falou, não, eu recebo por pessoa física. Isso foi muito frustrante. Por isso, realize essas perguntas, né? Que é uma pergunta super importante. E aí, dentro dessa, a gente pensa em uma outra. Quando eu vou receber? Porque não é porque você trabalhou hoje que o dinheiro cai na sua conta hoje. Essa foi uma das maiores decepções que eu tive e acho que todo mundo tem, que é o tempo que a gente demora para receber o primeiro salário. Tem hospitais que fazem uma variedade bem grande, né? Às vezes você recebe da prefeitura, às vezes você recebe de uma pessoa. O nosso maior sonho seria se todo pagamento fosse à vista, você fez o plantão e você já recebe o Pix depois. Teve um que eu recebi antes mesmo de ir, então eu recebi antes de ir, é o melhor, mas no não geral... Não é comum, né, velho? Não é comum. No geral, você vai demorar aí de 30, 45, 60 e tem uns lugares que até 90 dias, né? Isso quando você não tem que ficar, com a orelha em pé, porque pode se demorar mais tempo. E aí, esse é o momento que você tem que falar. Porque eu tô trabalhando nesse lugar, já tá na hora de eu, cair fora. Isso já aconteceu comigo, em um lugar que era super certinho de pagar, pagava de 15 em 15 dias, e de repente atrasou um mês. Aí depois foi lá, atrasou um mês. Aí depois eu recebi o mês que estava atrasado e foi atrasando mais. De repente, meu salário estava atrasado em 5 meses. E eu peguei e falei assim, cara, porque eu tô trabalhando nesse lugar ainda? Tive várias reflexões sobre isso. Ainda bem que essa não era a minha única fonte de renda, porque se fosse, eu tava lascada. E isso acontece muito quando? Você tem que olhar muito o histórico da empresa, né? Então, outra pergunta que você tem que fazer é a reputação do seu pagador. Seja a reputação do seu pagador à vista, então às vezes é um cara que ele já é queimado. E tem um cara aqui no nosso estado que ele é queimado, porque tem até um amigo nosso que nunca recebeu o plantão dele, o cara passou o plantão, ele fez, mas ele nunca recebeu o plantão. Então você tem que ficar atento a isso. Algumas prefeituras que estão com histórico de calote, algumas PJs, que são essas empresas que terceirizam alguns serviços, e eles estão em fase de transição. Em algumas vezes eles dão um calote. Inclusive, está tendo um fator atual aqui, né? De uma empresa que está mudando a gestão de um hospital terciário, um hospital até grande, e a empresa disse que não recebeu do governo, o governo disse que pagou, a empresa não vai conseguir pagar os médicos porque está mudando e tananá, e a galera não sabe quando vai receber esse salário, entendeu? Então a reputação do pagador é muito importante. E principalmente nessa troca de gestão, né? Porque de tempos em tempos, a OS responsável ali pelo serviço público muitas vezes troca de gestão. Isso não acontece só no serviço público. OS também são trocadas em particular. Então, tudo que é transição dá um medinho. E você precisa ficar com medo. Porque eu tenho amigos que ficaram aí com atraso salarial de mais de 2 anos devido a uma troca de gestão em que ninguém queria pagar ninguém. Precisou entrar com processo na justiça junto, né, de todo mundo ali para conseguir receber aquele salário. E aí, quando você pensa em particular, igual a Lu falou, que também tem esse particular, a gente lembra dos planos.
E os planos, esses são danados. Esses podem demorar muito tempo para pagar. Ainda mais que, às vezes, todas as notas e todos os trabalhos passam por um processo de auditoria. Então, tem clínicas que ficam 6 meses sem receber o plano. Às vezes, tem escândalos que acontecem com planos de prefeituras, por exemplo, aconteceu com o da prefeitura daqui, ou do estado, ou coisa do tipo, em que o plano meio que fica sem pagar o que ele deveria por conta de um processo de auditoria interno. E às vezes isso demora 1 ano, 2 anos. E se você depende daquele dinheiro do plano também, é muito ruim. Então o histórico do seu pagador é algo muito importante também. E um outro ponto importante é quando a gente vai falar de vínculo de trabalho. Como que funciona essa relação? E eu acho que se você parar para pensar, ninguém também nunca falou sobre isso na faculdade. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido. Como que a gente é vinculado? Se a gente é vinculado via CLT, seria um sonho, mas infelizmente não. Muito raro, né? Muito raro. O que significa isso? CLT é quando tem uma lei trabalhista, é quando você tem direitos garantidos por lei. Então, você tem férias, 13º, você tem direito a dar atestado, você tem um vínculo também mais sólido, ou seja, você não pode ser mandado embora do dia para a noite, tem algumas coisas, se você for embora você tem um FGTS, tem muitas coisas que são garantidas quando o vínculo é CLT. Existe vínculo CLT médico? Existe, mas é raro. Hoje a gente tem uma flexibilização muito grande e uma fragilidade dos vínculos trabalhistas. E onde a gente vê isso? A maior parte dos vínculos, eles são via PJ ou via Sociedade de Cota de Participação, KSCA, ou também chamada de PJ, que é quando o médico tem que se associar em uma outra empresa que está ali prestando serviço para o hospital, que normalmente está gerido por um OS, ou seja, é uma quarteirização do seu trabalho. O dinheiro passa na mão de tanta gente para chegar em você. Perde até a cor. Isso. E o tanto que ele não é perdido no caminho. O tempo também para ele chegar na gente pode demorar. Então, é muito importante você entender esse vínculo. Porque, às vezes, se você for na sua PJ própria, é melhor, é mais confortável. Porque você vai tirar seu INSS, você vai tirar seu imposto de renda, você sabe de fato quanto você recebe bruto e quanto você recebe líquido. Você controla isso. E você emite a nota para o prestador de serviço. Então, isso também é bom, porque você tem uma noção maior de quando você vai receber. Quando a gente trabalha CLT, tem a data certinha também para receber. Quando a gente trabalha via Sociedade de Cota de Participação, a reputação depende muito também. Porque você precisa dessa certeza da OS para ela te pagar, né? Daquela PJ, né? Para ela te pagar. E você não tem nenhuma garantia trabalhista, você não tem nada que comprove aquele vínculo, é algo até de vez em quando muito frustrante. Então, é muito importante a gente entender nosso vínculo de trabalho. E lembrar que, se você é um trabalhador autônomo, que é a única coisa que a gente escuta como médico, você vai ser autônomo. Significa, se você não for dar o plantão, você não vai receber. Se você ficou doente, você não vai receber. Então, por exemplo, um contrato na prefeitura, aqui as prefeituras também funcionam muito com contrato, né? Alguns hospitais também, então tem que avaliar muito. Porque um contrato com a sua PF, você vai pagar imposto de PF, de pessoa física, que seria em torno de 27%, mas você não vai ter nenhum direito trabalhista, porque ele está descrito que você não tem férias remunerada, que você não tem direito ao atestado, que se você não trabalhar aquele dia, você também não recebe. Então, entenda o seu vínculo de trabalho e como ele se relaciona no lugar onde você está. Então é isso, pessoal. Para pagamento, a gente tem que pensar em quanto você vai receber, quando você vai receber, quem vai pagar, a reputação do seu pagador e qual tipo de vínculo que você vai estabelecer com ele. Tem mais alguma coisa que você pensa no pagamento aí, que você precisa perguntar? Se a gente esquecer alguma coisa, bota aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Até a próxima!